Oiê! Hoje é dia de resenha. Para quem ainda não assistiu o vídeo de avaliação no canal, então corre lá que tem o Mercedes A200 que subiu essa semana. Então todo o vídeo completão das features, mostrando o carro, a parada toda na estrada, acelerando, tudo isso para vocês já subiu. Então a proposta desse vídeo aqui da resenha é um bate-bola, ou dizendo melhor, como disseram aqui, um bate-rodas, né, do carro com alguns concorrentes, o que eu penso do carro, algumas outras coisas que a gente já fala para vocês no final do vídeo, mas para não ficar muito longo, então a gente fez essa separação e agora bora falar do A200. Antes de a gente começar assim, em detalhes dos prós e contras e falar um pouco mais do carro, eu lembro de uma situação com o Mercedes C180. Para quem não se lembra, em 2012 a Mercedes fez aí uma boa força de vendas, né, do C180, trazendo o carro para o mercado brasileiro no sentido de, olha, você pode ter um Mercedes, sim, ele custa o que custa, sei lá, um Corolla topo de linha, que custa um Civic topo de linha. O discurso era mais ou menos assim, vocês também podem ter um Mercedes, não pensem que é tão caro. Então, eles fizeram uma boa campanha na época. Eu corria no Mercedes-Benz Grand Challenge, que era aquele campeonato da Mercedes, e para quem mora aqui em São Paulo, basicamente na cidade de São Paulo, lembra disso, que tinha muito C180 nas ruas. Eles vendiam muito esse carro. É interessante como essa campanha em pró do C180 deu certo. Eles conseguiram sim alcançar um público, abrindo a marca, né, para um público que talvez nunca imaginaria comprar um Mercedes-Benz. E aí agora eu vejo o A200 com a mesma, eles vieram com a mesma proposta no A200. Olha, vamos trazer um carro versão de entrada que de repente custe menos, que as pessoas possam ter e tudo mais. Então a proposta foi muito boa, a intenção foi excelente, veio com um preço muito atrativo, né? O A200, ele partia de 135, 140 mil reais. O Style, que é a versão de entrada, esse aqui é o Advanced, ele é maior, mais caro, né? Ele é o topo de linha, então ele estava na casa dos 165 mil reais. Mas enfim, eu acho que a ideia, essa proposta, ela se repetiu com o A200 e me remeteu a essa situação em 2012 com o C180, que eu achei isso super legal. Uma das coisas que chama muito atenção é o arrasto aerodinâmico. O Mercedes tem 0,22 de arrasto. Esse aqui, o A200, é o sedã em linha de produção do patamar dele com o menor índice, né, que seria a menor resistência ao ar. Então esse número ele significa a resistência que o carro tem com relação ao ar, cortando o ar. Então quanto menor o número, melhor. Eu me lembro de ter testado também o C200 Sport com arrasto aerodinâmico em 2014 de 0,27 e já era assim de outro planeta. E eu percebo nesse carro que ele tem essa pegada. E uma coisa interessante desse item, né, do arrasto, você sente isso na estrada. E é aquele carro que quanto mais você usa, mais você gosta de usar. Quanto mais você acelera, mais você gosta de acelerar. Quanto mais você dá pé na curva, ele entra bem também. Então é muito gostoso de guiar um carro quando tem esse perfil aerodinâmico. E como eu gosto de ficar falando com vocês, né? Porque, pelo amor, como eu falo. Eu vou lembrar de uma história aqui da Oficina Motor, porque a resenha é para isso. Foi 2013, provavelmente, 13 ou 14. Estava eu, o Henrique e o Lipe testando um C180, um A4, um Audi A4 e um DS5. Aliás, o DS5 era um carro bastante interessante, né? É que ele não pegou muito, porque ele era muito caro no Brasil, enfim, não vejo esse carro mais nas ruas. E a gente testou esse carro numa viagem que nós fizemos para Brumadinho. Inclusive nós fomos visitar o museu do Inhotim. Muito legal a viagem, foi tudo muito bacana. E durante essa viagem, até chegar em Paraty, depois para um outro programa que a gente ia gravar, nós pegamos a estrada errada. Era uma serra de Cunha, que chama. Nós pegamos realmente a serra errada
no ponto errado da serra, não sei que raio foi, não sei o que aconteceu, mas o GPS mandou a gente pro lugar errado. Isso acontecia sempre. Se o Ale, meu ex-diretor, estiver ouvindo, ele vai saber que é verdade e a culpa é toda dele. Né, Ale? Jogava a gente pra tudo que era lugar e ele falava ainda assim, não, pode deixar que eu sei. Ele sempre sabia mais que o GPS, sabe? E a gente caiu numa enroscada lá pelo GPS, a gente caiu numa enroscada. Descemos essa Serra de Cunha. Essa Serra de Cunha, ela tava aberta a facão. Sabe quando as pessoas não tem estrada mesmo? Não tem. Era pedra e buraco. Parecia que nem carroça andava ali, porque não dava pra andar. Eu não estou exagerando, gente. Eu tô sendo assim até leve na história. Mas não dava pra andar, se bobear a pé e de moto, quem dirá de carro. Teve momentos que eu falei, não, os carros não vão passar de jeito nenhum. E nós estávamos com esses 3 carros, tinha um Tiguan também, e mais algum outro carro que eu não lembro de equipe, uns 5 carros estavam nessa enroscada. E aí, foi uma loucura. Tinha momentos que os carros ficavam pendurados nas pedras, porque subia a pedra e não alcançava o outro lado da pedra, a roda, então o carro ficava na gangorra, literalmente na gangorra. Você imagina que o assoalho do carro era o apoio para a gente passar por ali, nas pedras, uma coisa horrível, horrível. Que o Jeep sofreria para passar, a gente estava passando com um carro normal. Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque, pasmem, de todos esses carros que nós falamos, o último carro que você imagina que vai se dar bem é um Mercedes C180, certo? Até pela marca, pela classe, pelo luxo. Você não imagina um carro desse fora de estrada, ainda mais numa situação que nem aquela. Assim, imaginável. Pois bem, o C180 foi o sedã que melhor se deu naquela situação, que melhor desempenhou o papel de off-road numa situação completamente adversa. O DS5 realmente ele ficava tanto quanto o Audi A4 pendurado. Eles dois ficavam assim em gangorra. Era horrível. O Audi pegava muito embaixo também, muito, muito, muito. E o Mercedes ele saiu assim quase que intacto. Eu falava, gente, não é possível que esse carro deu conta. Então assim, eu estou dando nome aos bois. O Lipe e o Henrique não me deixam mentir. Foi um baita teste, né? Teste porreta mesmo, que você carimba o carro, você vai falar, meu Deus, esse é o carro. Então era um sedazão. É um sedã que é feito na Europa para táxi, né? Na Alemanha, tal, você tem esse carro como carro de entrada e deu conta de uma situação bem inusitada. E aí eu tô falando isso tudo porque o A200, ele fez eu lembrar de tanta coisa com o Mercedes e me lembrou dessa história. E quando eu ando com ele no dia a dia aqui na cidade, foi um dos poucos carros que eu peguei. E na quarentena eu zerei o tanque de combustível, que a gente vai falar sobre isso também. Zerei de tão gostoso que é o carro, porque eu fazia questão de pegar o carro e sair com ele para as coisas que eu precisava fazer. E às vezes, quando eu tenho o carro para teste, eu acabo deixando na garagem, às vezes pego outro, enfim. Mas esse carro eu fiz questão de usá-lo, e quanto mais eu usei, mais eu gosto dele, mais eu me sinto à vontade com ele, mais é prazeroso o dia a dia, a vida a bordo. Então, ponto. Dito isso, guardadas essas informações todas, nós vamos lá na questão, devo ou não devo comprar um A200? Eu fiz uma pequena pesquisa rapidamente para a gente ter aquele bate-bola com algumas versões, tá? Se a gente pegar o BMW Série 3, hoje o mais barato tá 200 e poucos mil reais, todos eles estão na casa dos 200 mil reais, não tem menos que isso. Então se a gente pegar todos os concorrentes, né, da gama aí de sedãs, o A200 ele é um pouco menor, então ele entre eixos, né, e espaço interno, no caso das pernas ali atrás, ele fica um pouquinho menor que, por exemplo, um S60, um Volvo S60. Aliás, o Volvo S60, ele tá na frente em espaço interno com relação ao BMW Série 3, ou o Audi A4, ou o próprio Mercedes, tanto o C180 quanto o A200. Lembrando que o C180 ele é maior que esse aqui, que é o A200. Esse A200 ele é um pouquinho menor, que eu acho ele tamanho ideal, super bacana, tal, mas quem tiver família ou muita coisa para carregar ou filhos com pernas longas, esquece, não é o carro e não cabe. Porque dependendo da estatura da pessoa e tiver que ajustar o banco da frente, a pessoa atrás já nem entra. Então,
É um carro legal, é um sedã bom, o porta-malas é bom, tem mais de 400 litros, é super interessante, mas ele ainda é pequeno. Então, quando você tem que começar a olhar, precisa entender o perfil da sua família, né? Vamos lá. Qual o tamanho da sua família, se você é sozinho, solteiro, casado, tem filhos, se os filhos são pequenos, se a família tem uma estatura pequena, se a família é daquelas que viaja e leva a vida junto, e gato, cachorro, papagaio, periquito, então vai ficar pequeno, aí você teria que passar para um sedã maior. Mas vamos comparar o quesito A200 com o S60, que eu acho que faria sentido por uma questão de preços, patamar de preços, tá? Eu não vou compará-lo com o BMW Série 3. Primeiro, o BMW é um carro muito mais pegada esportiva, tende a ser, não significa que é. O porta-malas do BMW é bem menor. Eu acho que o perfil para quem compra o BMW é um pouquinho ainda diferente e o BMW não dá conta dessa buraqueira do dia a dia. Então eu peguei carros similares que eu colocaria na minha listinha de carros possíveis de compra. E vou deixar fora também o Audi A4. Esses dois eu tirei e a gente vai ficar com uma ideia aqui do S60 e do A200. Lembrando que esse é um pouco menor, o S60 é um pouco maior. Eu vi o patamar de preço por R$179 mil de ambos os casos. Em ambos os casos, eu procurei dentro do app da Web Motors, eu encontrei um A200 por R$179 mil, 0 km, igualzinho esse, é o topo de linha, com teto solar, com tudo. E encontrei o S60 por 179 também, mesma situação. Um carro zero que tá ali guardado há um ano. O que acontece muito, né? Esses carros, às vezes, eles vêm, mas eles acabam não sendo vendidos por algum fator. E aí o concessionário precisa literalmente vender mais barato, queimar o carro, vender mais barato e acabou. Então esse carro aqui que tá mais de R$200 mil, R$215 mil, ele sairia por 179 mil se você comprar com um ano de diferença. Agora, se você comprar com 2 anos de diferença ou usado, tem dessa versão aqui hatch por R$112 mil até R$160 mil. Então tem uma janela muito grande no valor do Mercedes, porque quando veio para o Brasil, veio com essa ideia de um pouco mais barato e de repente explodiu o preço. Então você tem um gap muito grande e aí a atenção maior na hora da compra. Você precisa olhar isso para não fazer uma compra que depois o seu carro desvaloriza demais. Lógico que carro vai desvalorizar anyway, a gente vai perder dinheiro com carro, não pense que você ganha dinheiro com carro, eu só tô aqui te ensinando a perder menos dinheiro com carro. Então às vezes vale a pena olhar esse 0 km sem uso com já uma desvalorização por ter ficado ali guardado esperando a venda. E aí vamos pegar os dois mundos, né? O S60 e o A200. O que o A200 é um pênalti, né? Hoje num carro nesse patamar, com toda essa tecnologia que tem, precisaria ter uma assistência já semi-autônoma. O que seria essa assistência semi-autônoma? São aquelas direções que é um piloto automático com uma assistência de frenagem adaptativa, né? É o piloto automático adaptativo que freia o carro ou acelera o carro conforme o carro da frente, né? E conforme você faz o setup aqui do piloto automático. Então, esse tipo de assistência já seria um semi-autônomo quando você tem também, inclusive, a direção que esterça conforme a leitura de faixa. E isso não tem no Mercedes, mas tem no Volvo. Então você faz o setup do ACC com o piloto automático, tudo, leitor de faixas, e você deixa o carro por alguns instantes, o carro vira para você e faz uma curva se necessário. Depois de um tempo, ele pede que você assuma a direção, porque não é um carro autônomo, é um carro que tem assistências de um carro autônomo sem ser autônomo, óbvio. Então, esse carro aqui, o Mercedes não tem, e o Volvo já vem com toda essa tecnologia. Quando a gente fala de esportividade, são 163 cavalos contra 190 cavalos, então é muito mais potência, mais torque ainda do que o próprio Mercedes. Onde é o pênalti do Volvo? O pênalti do Volvo é o consumo de combustível, que com o Mercedes, meu amigo, minha amiga, não tem pra ninguém. São 17 km por litro. Então, assim, 17 km por litro para tudo, né? Num carro desse, não dá pra ser mais, né? Só se fosse de graça o combustível. Porque, olha, eu fiquei impressionada.
É muito raro eu ficar impressionada desse jeito com o consumo de combustível de um veículo nesse padrão, porque quem compra um carro desse padrão não está preocupado com isso. Eu acho que quem vai comprar esse Volvo, quem vai comprar um Mercedes não pensa nisso, mas se você pensa nisso e ainda quer luxo, ó, tá no lugar certo. Então vai fazer 17 km por litro de gasolina. Perfeito, lindo, maravilhoso, corações. O Volvo não faz isso. Resende, põe aí embaixo quanto faz o Volvo, porque eu não lembro, mas o XC não, o V60 tá fazendo 7 na gasolina aqui em casa. Então faz muito ou pouco. Mas quanto faz o S60? Põe aí, Resende. Pois bem, então é isso, né? A gente fez esse overview. Outro pênalti, a gente falou também que o Mercedes não tem essa regulagem aqui do cinto de segurança. Não tem saída de ar-condicionado aqui atrás. O Volvo tem, então tem isso também, né? Já começou a complicar. Espaço de porta-malas, quase compatível. O Volvo mais espaçoso já é maior. A gente está falando do mesmo patamar de carro. Pegada esportiva. Quando você está falando, eu quero uma pegada esportiva, eu não estou nem aí para o consumo de combustível, o Volvo é o carro mais ideal para você. Se você falar assim, não, Michele, eu realmente quero andar no luxo, assim, sentada no luxo, então venha de Mercedes, mas eu quero economizar combustível, eu quero ser chique e fina, mas gastar pouco. Então você vai sentar no Mercedes. Se a sua família, inclusive, tiver umas perninhas mais curtas. Se você for igual a minha família, com as perninhas longas e todo mundo meio alto, né? Eu falei pra vocês que o meu marido bate aqui, né? 1,96, e quando ele regula o banco pra ele no Mercedes, eu não entro atrás. Eu não sei se vocês viram, mas tinha o Nivus, que a gente fez o vídeo. Olha, acertei o nome, nem troquei Nivus por Virtus. O Nivus, eu fiz um teste e mostrei ele dentro do Nivus. É praticamente a mesma coisa. Ele regula e eu não entro atrás. Eu fiz esse teste com o nosso assistente aí de testes de banco. Eu já brinquei que ele é o nosso figurante de banco. Mas enfim, então basicamente é isso, tá? É perfis bem distintos dos dois carros. Ambos carros são excelentes, são carros que não tem nem o que falar. É difícil achar um defeito nesses carros, é fato, muito difícil, mas existem esses balanços, né? Então tem um pouco mais de esportividade, tecnologia Volvo, um pouco mais de luxo e mais economia no Mercedes. E aí a questão do preço, eu encontrei exatamente a mesma condição para os dois, ó, batidinho na Web Motors. Então se vocês quiserem realmente negociar, achar alguma coisa legal, acho que a Web Motors é um bom caminho. A gente tem encontrado coisas legais. Ainda tô devendo o vídeo do meu carro de uso para vocês, vou contar uma bela história aqui também, mas para encerrar, então eu acho que é isso. Eu acho que o Mercedes veio com uma boa ideia de cara no início, referente a ser um carro mais acessível nesse ponto. Infelizmente o dólar mudou, tudo mudou, ficou absurdo, saiu um pouco do patamar. Mas o que eu tô trazendo para vocês é esse conflito entre os dois, para vocês entenderem bem distintamente quais são os perfis, né, dos dois sedãs. E cabe a você fazer o teste do bundômetro, que quem não sabe quem é o teste do bundômetro vai até a concessionária no mesmo dia, senta nos carros que você gostaria de comprar no mesmo dia, porque aí o seu bundômetro vai ter total noção de qual carro você gostou ou não. É fato isso, gente, é infalível. Se você andar no mesmo dia, a memória tá fresca, você vai lembrar de qual te vestiu mais, qual ficou mais legal, e aí é contigo pesquisar, procurar para fazer a melhor compra. Não saia por aí na empolgação comprando carro, pagando o último preço dos carros, hein? Então meu papel aqui é ensinar vocês a comprarem, ou ajudar pelo menos, né? A gente tenta ensinar, mas nem sempre a gente consegue. A gente só ajuda, fala pra caramba, né? Eu acho que eu vou encerrando por aqui. E é isso. Então a gente só tenta. Se vocês vão fazer, é com vocês, certo? E de novo quero agradecer os 100 mil inscritos. A gente tem 100 mil no canal, é uma coisa assim incrível. Isso tudo veio orgânico, isso veio do nosso trabalho, do meu trabalho de estar aqui gravando para vocês, do trabalho de vocês irem lá e clicar no dedo, né? Se não for um favor muito grande que vocês fizerem para mim, vocês clicam no dedo de inscrição e também no dedo do like se o vídeo te serviu, porque se o vídeo não te serviu, você não precisa clicar no like, mas também não precisa dar dislike, né? Não precisa atrapalhar a vida da gente, mas se gostou, não economiza aí, ó, taca o dedo no like sem preguiça, certo? Vou ficando por aqui. Acho que falei tudo.
Vamos lembrar que o Mercedes-Benz A200 só vem com essa tela bacanérrima, lindona. Vai, Rezende, põe pela última vez, pelo amor de Deus, aquela tela linda do Mercedes. Só vem na versão topo de linha. A versão de entrada, que é a versão Style, não tem esse painel, tem um painel merrequinha. Então, se você quer comprar o Mercedes do luxo mesmo, é o A200 Advanced, ok? Advanced, não é Advanced. Eu tô pondo um D no final aí, é Advanced. Ok? Certo? Um beijo, obrigada, fui, até a próxima. Tchau!